E pronto. Opa, Eita, boa noite. Renato. Boa noite. Boa noite. Já preparou teu chá aí? Já preparei. Só que o meu chá é na garrafinha. Olha ele aqui, ó. Essa Já na garrafinha aqui. garrafinha? O meu é na Ih, garrafinha. Eu sou mais moderno, né? Eu ó, o sou meu, um, o meu um é no bulizinho, tradicionalista moderno. é no bulizinho chinês. Fiquei E esperando é- 6 meses quase para ele chegar lá da China, mas chegou. Foi mesmo. A gente tem que ir Foi lá uma coisa. comprar junto, viu, Renato? A gente tem que ir lá comprar junto esses bules de chá. Vamos, vamos, A vou gente tem que, com- gostar. a gente tem que Vou lá, combinar vou lá conhecer isso. o Vilarejo dos Mestres. Você sabe por Vamos, que que não vamos. tem alça, né? Você Por sabe por que quê? que a xícara não sabe? Ah, não acredito. Tá de brincadeira comigo. Você tá me mexendo, tá mangando o Deus, como diz meu amigo. Olha, eu sei vários motivos. Eu sei que é tradicional, que você tem que segurar com as duas mãos. Eu sei Ah, que tem você interage com a ponta dos dedos. Eu sei vários motivos, mas um motivo eu não sei, não. Eu sei que também que esse gancho é invenção europeia, não é chinesa. então tu tem um monte de motivo, tu sabe mais do que eu já. Já me ensinou vários. Eu só sabia um. Eu só sabia um. Eu só É porque sabia eu que se eu pensei não que tinha posso um segurar, especial. nada. Se eu não posso segurar, eu não posso beber. É o único que eu conheço. Bem, vamos lá. Vamos Vamos falar. iniciar aqui. Qual a importância dos monges e monjas, tanto do passado como de agora? O monge que vive na montanha é símbolo de sabedoria. E o monge que vive da cidade não? Será que é isso? O que pensamos quando pensamos na palavra monge e qual a importância de ele viver recolhido ou viver na cidade? Qual é essa importância? Esse é o tema que nós separamos aqui para hoje. Esse é o programa Pausa para o Chá, uma colaboração do canal Respira e Conecta e do Instituto Frade. Aqui nós levamos você a ter disposição diariamente, acordar já com essa disposição. E que aconteça isso pelo menos a metade dos dias da semana. É isso que a gente quer que vocês consigam fazer. Eu sou Magno Silva, Eu sou Renato Frade. Aqui no Instituto ele, Frade, a gente se preocupa em aliviar o seu estresse, né? Tai Chi é uma prática que traz calma, serenidade. Isso é o que a gente busca aqui no Tai Chi. Viver em paz, alcançar a nossa paz interna, professor. Será que o é monge da isso cidade aí. é diferente do monge da montanha em relação É a o isso? que, Como esse é o será tema isso? de hoje. Esse é o tema de hoje, o monge da cidade, o monge da montanha. E se você não é inscrito no canal Respira e Conecta, nem no Instituto Frade, a hora é essa. Vamos se inscrever e lembrar que toda quinta-feira nós temos esse programa, Pausa do Chá, somente no Instagram. Depois a gente replica para nossas outras redes. Mas você quer assistir ao vivo, quer colaborar, quer estar aqui conversando com a gente ao vivo, é aqui, na quinta-feira, no Instagram. Bem, Renato, eu fui para a internet e pesquisei o que significa monge, a palavra monge. E o que tu Posso ler achou aqui o lá? que eu achei? Vamos ver aqui? Deixa eu falar aqui, Vamos. vou ler. Um monge é uma pessoa que vive fora da cidade e se dedica totalmente à religião. Sua vida é quase sempre simples e voltada para as preces e o trabalho. Normalmente, os monges não têm muitos pertences e renunciam a qualquer riqueza. Em muitos lugares, mulheres também podem exercer essas funções, sendo chamadas monjas. Se você for pesquisar lá na internet, você vai achar em primeira mão essa definição que eu fiz até agora. E, na verdade, nós trouxemos o termo monge, primeiro porque nós trabalhamos com técnicas meditativas. E as técnicas meditativas, sejam estáticas, sejam em movimento, sejam dinâmicas ou mais paradas, você vai sempre ter uma relação que te leva, em última instância, à questão espiritual. Então, no final da história, a gente chega
a patamares espirituais. Então, monge, quando a gente fala de monge, a gente fala do início de tudo, né? Na verdade, meditação nasceu dentro dos mosteiros. Tai Chi Chuan nasceu com praticantes de tradições religiosas. Então, quando a gente fala de monge, todo mundo pode pensar também num mestre, num professor, num exemplo. Eu acho que isso aqui, quando a gente parou para falar sobre o tema dessa live, a gente pensou nisso. Um exemplo, um mestre, um guia, um líder, alguém que orienta pelo exemplo, pela palavra, pela forma de viver. E o que a gente pode falar sobre isso, Renato, se a gente for mergulhar aqui em pensar na figura do monge? O que é um monge? Eu Né? vou, eu vou trazer, Magno, para ilustrar isso, para uma experiência pessoal. Trazer uma experiência pessoal nessa questão do monge. Essa vivência de ser professor, isso traz uma responsabilidade muito grande. Há cerca de 4 anos atrás, ou 5 anos, eu tive uma crise. Me peguei chorando, chorava à toa, não conseguia ficar estável emocionalmente. E daí eu me deparei com aquilo, não sabia lidar, eu falei assim, estou estranho, eu não conseguia meditar, não conseguia fazer tai chi, não conseguia fazer nada. Vou procurar uma ajuda, Procurei um psicólogo, sentei na frente do psicólogo, mas chorava, 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 e falando, chorando, falando. E o psicólogo olhando para minha cara e fazendo anotações. Aí lá, pelas tantas, não sei quanto tempo já tinha passado, ele falou, olha, vou fazer um desenho que, pelo que eu entendi da sua personalidade, você vai entender bem com um desenho. Aí desenhou no papel, ó, existe 3 centros. Esse aqui está funcionando bem. Esse aqui não está bem. Esse aqui está muito bom, a tua cabeça está ótima. Você só está com uma coisa que chama-se crise de identidade. Mas eu falo assim, doutora, você entende? Eu sou professor de Tai Chi, que eu ensino as pessoas a meditarem, e eu estou sendo um hipócrita porque eu não consigo fazer isso, não estou conseguindo fazer esse negócio. O meu nível de cobrança era tamanho que eu não conseguia entender aquilo que estava me acontecendo. E ela virou e falou assim, você sabia que cardiologista infarta? Aí quando ela falou isso, me trouxe assim, eu olhei para ela assim com mais atenção, ué, cardiologista infarta, é verdade. E daí ela começou a falar comigo, ela me trouxe, me tirou daquele loop que eu estava. Né? Enfim, moral da história, é esse conflito entre esse monge que vive na montanha, que a gente cresce, é o mestre, é a referência, é o infalível, é o intocável, é quase um deus na Terra, e você na condição de professor, te colocam lá, né? Te colocam lá, e você abraça isso, e quando os anos passam, assim, tu não está lá, não. Não é isso, não existe aqui, né? Tem uma diferença. Então, esse mito, esse estereótipo, não sei como definir isso, professor, desse personagem que vive na montanha, ele seria o intocável, né? O grande, o evoluído, supostamente evoluído, né? Um caminho religioso também tem os monastérios, tem todo um conceito por trás disso, mas assim, em termos práticos, é um tanto quanto intocável, né? Eu acho que é isso, esse monge da montanha. Diferente do monge da cidade. O monge da cidade é mais perto do que a gente vive hoje, né? A gente erra, né? A gente vive, tem crises de identidade, como eu tive. E pensando aqui, qual seria o sentido de viver na montanha? O que você acha? Então, primeiro eu gostei muito da forma que você colocou, que é
a visão das pessoas em relação a esse monge, né? Quando ele vai para a montanha, quando ele está na montanha. Primeiro, a questão da montanha, ela é inerente a uma pessoa, a um monge, a um mestre, a um professor, a um líder que se propõe a conduzir um grupo, levar uma mensagem, trazer uma transformação. Eu acho que ir para a montanha é essencial. Agora temos que esclarecer o que é a montanha. A montanha é justamente quem tem perto da minha idade aqui lembra do He-Man, que era um desenho que tinha, né? E ele tinha um castelo de Grayskull dele, né? Que é onde ele não podia ficar muito longe, tinha que voltar para restabelecer as forças. Todos nós precisamos disso, de um castelo de Grayskull. O monge, ele precisa do castelo dele de Grayskull, é a montanha. A montanha é onde ele se encontra. A única questão é que antigamente a montanha era na montanha mesmo. Hoje, não necessariamente na montanha. Os budistas ainda são na montanha. Eles sempre procuram ainda os taoístas. Vou dizer até as tradições religiosas, talvez por uma questão de tradição. Mas lembrar, nós, tradições de práticas internas, alquímicos internos, que é uma linha, é um ramo de quem procura também a conexão com, com o mais elevado, com o que transcende a matéria, né? Nós que também temos um caminho, e não necessariamente ele precisa ser na montanha. Ele veio para a cidade já faz tempo, inclusive. Eu acho, inclusive, que ele nasceu quando ele largou os mosteiros e foi para a cidade. Então, em muitos aspectos, eu tenho a mesma vida de um monge do passado, só que veio para a cidade. Você tem muita. Você até tem mais do que eu, Renato. Você ainda vive num lugar parecido com onde os monges vivem, que você vive no campo, você tem árvore, você tem passarinho, você tem várias De coisas. Você está fato. mais caracterizado do que eu ainda. Eu tive um movimento interessante na vida, Mike, né? Porque eu fui criado aqui em Vargem Grande. Daí, na minha formação, eu saí de Vargem Grande, alcei meus voos, viajei o Brasil, estudei, voltei, e regredi para cá, né? E aqui eu fiz o Regrediu, não, meu regressou. 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 É. Obrigado pela correção. Aí voltei para cá e fiz o meu castelo, aqui é a minha montanha, né? É a minha montanha. Mas eu acho que o ponto alto aqui, né, é a gente ter esse ponto de apoio, esse ponto de equilíbrio. A montanha é onde a gente se centra, né? É o nosso cerne ali. Mas isso, a gente não fica aqui refém disso. A gente sai para a vida. Isso que é o bacana desse movimento que a gente faz, né? A gente sai, enfrenta o dia a dia, passa aqui com os arranhões, o que tem que acontecer, e voltamos para a nossa montanha, né? Para restabelecer a ordem, para restabelecer o equilíbrio. E assim os dias vão se sucedendo, né? Então, é muito interessante isso. Quando o monge ele vai para a cidade, né? Quando ele vai para a cidade, eu acho que ele alcança o estado maior, porque é na cidade que, de fato, ele vai ter os grandes enfrentamentos. Porque quando eu estou na montanha, eu estou sem a influência, eu não tenho o som me atrapalhando, eu não tenho carro, eu não tenho aquela pessoa que discorda de mim, eu não tenho o meu patrão, eu não tenho o meu funcionário que não me obedeceu, que não cumpriu a ordem, a outra que ficou doente. Enfim, não tem muita vida, né, acontecendo. Quando eu estou aqui na minha montanha, eu me abstenho desse mundo aqui fora, naquele momento, né? Então, é nessas relações entre o meu momento yin da montanha e o meu momento yang na cidade que a gente vai se lapidando e se aprimorando. Então, essa troca, essa dualidade do yin e do yang, eu acredito que é o ponto-chave, né, que a gente encontra aqui nesse movimento que a gente faz. É o próprio yin yang, né?
né? Aquele momento que o monge está na montanha, ele está no momento yin. No momento que ele está na cidade, vivendo uma vida normal, como todos, ele está no momento yang. E você ter somente qualquer um desses, segundo o que nós estudamos, é adoecer, né? Se eu ficar só no yang, eu vou entrar em excesso de yang e vou ter uma deficiência de yin. Se eu ficar só no yin, eu vou ter um excesso de yin, por consequência, uma deficiência de yang. E daí vai vir todos os males provenientes desses desequilíbrios energéticos. Né? E tem uma E para coisa você? mais... Sim, pode concluir. Não, eu ia perguntar para você como que é ser um monge na cidade aí, como que funciona. Pois é, eu ainda quero insistir no que você falou do yin e do yang. O yin seria justamente o fortalecimento desse líder, desse professor, desse mestre. É onde ele se fortalece, onde ele cria o que ele organiza, o que ele vai levar para a cidade. Porque o lugar dele é na cidade, não é na montanha. A montanha é onde ele se organiza, é onde ele se prepara, é o quartel-general, é a área de treinamento, é a área de aprendizado. Se ele ficar só na montanha, tudo bem, tem a questão de energética, espiritual, ele vai estar orando, ele vai estar rezando, ele vai estar sendo um exemplo, mas ele não vai inspirar tanto, ele não vai concluir tanta missão dele como quando ele vai para a cidade. Que o lugar dele é na cidade. Existe uma historinha dessa, né? Encontraram um monge na cidade andando e falaram, mas o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar no mosteiro, na montanha, rezando, orando pela gente. Não aqui. Aí ele olhou para o cidadão e falou, tudo bem, eu vou lá para a montanha, mas o que eu vou fazer lá? Aí você vai orar, você vai rezar. E eu orando e rezando, eu vou ajudar tanto quanto aqui? Aí ele, vai. Aí ele, não vou, não vai, não vai. Se eu estivesse na montanha, eu não estaria conversando com você agora, eu não estaria respondendo suas perguntas, a gente não estaria aqui nessa troca. Então, o lugar do monge não é na montanha, é na cidade. E, e tem uma questão, tem algumas questões problemáticas quando a gente pensa no monge da montanha. Para o monge e para quem precisa do monge. Para quem precisa do monge, deixa o monge bem longe para não encher o saco, para não incomodar. Não vem para cá não, monge, porque aqui você deixa eu com a minha bagunça aqui. Fica lá e eu fico desejando ser igual a você, mas eu passo uma vida inteira sem ser. É isso. Tem um pouco, sim, um pouco de papel de sacerdote, né? Como um padre, assim, né? Um referencial, né? Algo inatingível, em resumo. Algo inatingível. Que só serve para inspirar, para desejar. Ou tem também o lado do monge, né? O monge que fica preso na montanha e não desce para a cidade, qual é a transformação maior que ele está fazendo? Ele tem que, no mínimo, receber os monges que vão para a cidade. Se ele vai ficar na montanha, exatamente, no mínimo ele tem que receber os que vão. Se ele não vai, pelo menos tem que estar trocando com os que vão. Porque só serve se isolar se isso vai virar trabalho, se isso vai virar troca, se isso vai virar interação. Porque se purificar por se purificar, a purificação ela vem através do desenvolvimento do outro, não do seu. Tudo que a gente faz em relação... Essa é a forma que eu penso, essa é a forma que eu trabalho. Eu me trabalho, eu me organizo, eu me melhoro para o outro. É fato. Eu concordo com essa sua visão. A relação com o outro, né? O cuidado que eu tenho com o outro ajuda. Eu participei de uma dinâmica de grupo, que faz uma experiência muito interessante sobre isso. A menina que conduziu a dinâmica, ela simulou lá uma situação viral, né? Que no primeiro momento tinha um vírus, ele contaminava uma pessoa e essa pessoa tinha que ficar parada.
saiu do jogo, caiu da brincadeira. Então você só tinha que fugir ali, tipo um pique-pega. Tipo um pique-pega. Né? Só que daqui a pouco ela pediu para que as pessoas se agrupassem em grupos de 3. E daí, essa pessoa, quando pegasse, o vírus pegasse uma, as 3 tinham que abaixar, ainda que a outra não tivesse pego. E um outro grupo poderia vir tocar em você para te liberar. Uma mistura de pique ajuda e salvamento, né? Ô, brincadeira boa em Moral. época de pandemia, gostei. É gostosa a brincadeira porque ela trouxe o senso de responsabilidade com o outro. É isso que eu queria trazer nessa dinâmica. Porque se eu não tivesse preocupado em cuidar do outro, o outro ia adoecer. E se o outro adoecesse, eu caio junto. Que é isso que você acabou de falar. Né? Não se trata só de mim. Se trata de todo mundo que está na minha volta. Né? Essa responsabilidade. E é isso que você está falando. O monge se recolhe, ele faz o processo que ele tem que fazer de purificação, mas ele precisa retornar à cidade para trazer aquele ensinamento e aquela troca. Né? Para ele é muito gratificante isso, porque ele vai progredir muito. Para aquele que está na cidade, também é importante ele olhar para esse outro indivíduo, olhar como igual, e olhar para ele assim, olha, ele trouxe uma experiência que eu não tenho, vai ser legal ter essa troca aqui com ele. Né? Ele não é um Deus, longe disso, mas o que ele tem para me ajudar? E provavelmente, né, esse indivíduo que está na cidade vai ter uma troca, ele vai trazer os conflitos. E é justamente nesse encontro que tem a evolução que você mencionou há pouco. Né? Isso é sensacional. E eu acho que a gente pode emendar aqui a nossa conversa, Renato, falando de por que precisamos de mestres nesse mundo. Por que precisamos de monges, de mestres e de líderes nesse mundo? Bem, eu acho que a resposta mais simples é que todo mundo conhece, né? Porque o mundo está carente de líderes. O mundo está carente de pessoas que liderem elas. Basta a gente ver como é que está a política nesse Brasil e nesse mundo, né? Então, muitas vezes a gente elege líderes que não são tão bons para a gente, porque precisamos de um líder. De qualquer maneira, precisamos de um líder. Então, um líder ruim ainda consegue ser melhor do que um não líder. De eu não ter líder. Mesmo pela escolha que nós fizemos de viver em sociedade, né? Precisamos ter líderes. Então, primeiro, precisamos ter monges, porque é uma situação social, inerente ao ser humano. Até os lobos têm líderes. Até os pássaros, quando migram, têm líderes. Então, sempre temos alguém, né? Só que, no caso dos lobos, a gente tem até uma grande aula, né? Quem nunca recebeu aí que uma mensagem dos lobos, né? Quem é o líder? Atrás. O líder vai atrás, exatamente. Os mais velhos vão na frente. Os mais velhos vão no... principal servidor. É o principal servidor, exatamente. Liderar esse... Exatamente. Então, primeira coisa é essa, a gente entender que o mundo, enquanto é mundo, precisa desses líderes. E todos nós devemos ser líderes na situação que nós estamos. Então, o que é um líder? O que é um monge? O que é um mestre? Senão um detentor da tradição, o detentor do valor. Alguém que está ali para manter a chama acesa. Não porque ele é fonte absoluta, para acender outras chamas. Para que essas outras chamas acendam novas chamas. Né? E iluminem esse mundo. Essa é a função do monge, um acendedor de chamas. E aí a gente pode ir mais além. Em muitos lugares eu preciso ter... Como é que é o nome da sua academia? Instituto Frade. Instituto Frade. Eu preciso ter um Instituto Frade na cidade de Campos, porque é um local que eu vou para conseguir isso. Eu preciso ter um mosteiro zen, budista, eu preciso ter uma igreja católica, eu preciso ter um lugar que eu vá. Muita gente aqui pode achar que eu estou falando algum sacrilégio em comparar o Instituto Frade com a Igreja Católica. Não é nesse sentido. É que muita gente vai buscar dentro da igreja
o que pode conseguir dentro do Instituto Frade, dentro do método Respira e Conecta, que não anula, não é para substituir, é para acrescentar, porque ele consegue aquilo que ele vai buscar, depois ele continua buscando. Porque qual é o dia que a gente para de evoluir, Renato? Nesse plano, quando apagar a luz. Quando fechar o caixão. Na hora que fechar o caixão, aí a gente para de evoluir. Então, e há controvérsias para isso ainda, né? Exato. Dependendo, né? Não, estou falando só desse ciclo. Vamos deixar. Mesmo, né? Pois é, vamos ficar nesse plano aqui. Depois a gente extrapola para as outras dimensões. Mas aqui dentro desse plano, a evolução acaba quando apaga as luzes, quando o caixão fecha, a gente para de evoluir. Até então, nós temos que estar desenvolvendo sempre. E ter grupos, tradições, baluartes que conectam a gente com valores, com técnicas, com ensinamentos, com desenvolvimento, é básico para o mundo. Então, por isso que a gente está falando sobre isso. E essas coisas, até eu utilizei o termo errado, esses grupos, essas instituições, grupos e instituições, podemos chamar assim, tem que estar no mundo de uma forma acessível e tem que estar numa forma integrada. Então, se você cria isso de uma forma que fica isolada, eu vou ajudar o mundo, e crio algo que fica isolado, e isolado ficará, continuará, você não está exercendo esse papel no mundo, você não está saciando a fome de liderança, de luz, de caminho nesse mundo. Então, obrigatoriamente, nós precisamos ir para a montanha e ir para a cidade sistematicamente. Quero só contar uma historinha interessante, assim, das questões práticas existenciais. Eu tenho aqui um amigo, foi professor da minha escola também há muito tempo, um grande professor, e ele está mudando, a esposa dele, que também não chegou a ser professora, mas quase, chegou a dar aula, chegou a estagiar na minha escola também, e em outros tempos. Duas pessoas que eu admiro muito, eles estão mudando agora para São Lourenço. Justamente porque lá tem... Não é? Eu também, gosto muito. São Lourenço e Caxambu. Minha época de faculdade, eu ia muito para lá. Jura? Porque cara, a química, né? Eu fiz química, os congressos de química era lá. Então a gente ia muito para lá para congresso universitário de química, congresso nacional de química, era lá. E aí, ele está mudando para lá porque São Lourenço, além de ter as águas, né, gaseificadas, termais não, sulfurosas de São Lourenço, tem um mosteiro budista lá. E esse... Olha, deixa eu te interromper. Meu amigo? Acabou de entrar aqui um amigo meu, Betinho Bosch, e ele tem uma experiência, ele viveu num mosteiro. Então pronto. Deixa eu terminar minha história aqui, você já fala lá com ele. A minha professora de Liancum do ano passado era uma monja também, que deu aula de Liancum comigo ano passado, né, se formou na minha escola e estava dando aula comigo, fez o último ano dela de estágio, era uma monja que morou, acho que se não me engano, 3 anos no Japão. Né, foi casada com um monge também, que se pode casar monge com monge, e dependendo da tradição. Teve também... Então, voltando para esse meu amigo, ele está mudando para a cidade. Agora, por quê? Porque ele vai mudar para o mosteiro? Não. Porque ele quer viver próximo do castelo de Grayskull. Ele quer poder ir para o castelo de Grayskull e voltar para a cidade para salvar o mundo, e voltar para o castelo de Grayskull e fazer isso. Então, assim, ainda funciona como antigamente. Não é só ele não é a única pessoa que eu conheço que faz isso. Inclusive, quando ele veio para Brasília, ele tem uma história dessa, ele veio atrás de um mestre que já faleceu, e aqui ele se aposentou, criou uma vida toda, e agora está voltando para outra cidade para ficar
ao pé da montanha de um outro mestre, para poder subir e descer a montanha. Então eu quero falar o seguinte, enquanto o ser humano é ser humano, ele continua com as suas necessidades básicas de evoluir em conjunto. E dentro desse processo de evolução em conjunto, precisamos de velas, chamas ou fogueiras acesas que possam estar alimentando outras velas, outras tochas para estar iluminando esse mundo. Achei bom. Eu corroboro com a sua linha de pensamento. E quero acrescentar, vou acrescentar. Mas não Olhando esquece que aos você ia olhos, comentar do seu amigo, que ele entrou na está live aqui, o agora. Betinho Costa, Então, esse é você um ia comentar, você ia amigaço, comentar. parceiro de trabalho. Foi casado com uma monja, ele até botou aqui nos comentários, né? Eu conheci ele. Para quem não sabe, Betinho Bosch foi da seleção de prata de voleibol. Ele participa lá do grupo Uau! de empresários do BNI, que a gente faz parte. A gente tem um produto junto, que é o C4, a quarta dimensão da liderança. Assim, parceiraço, parceiraço. Estou quase chamando para vir para cá bater papo com a gente na live. Mas voltando aqui à pergunta, né? Por que nós precisamos de mestre no mundo? Se a gente olhar aos olhos da antropologia, né? Antropologicamente, existiram pessoas que vieram antes de nós, né? E acumularam conhecimento. E a soma desse conhecimento acumulado, ele se chamando, ele vai se denominar a cultura, né? A cultura de um povo. Então você tem os mestres, os guardiões dessa cultura, que é essa chama. É um indivíduo que acumulou um determinado conhecimento e guarda aquilo com muito carinho e tem a memória ancestral com ele. E tudo que ele deseja ali é passar para o próximo guardião, né? Então, a passagem dessa chama de um mestre para o outro é a passagem, olha, a responsabilidade é sua agora de dar continuidade. Todos esses aqui atrás, que estavam na parede dos mestres, carregaram por um tempo, né? Agora é contigo, né? Carrega aí, acha o próximo, que vai ter a responsabilidade e vai querer se doar. Porque ser mestre é isso, né? É o quanto você está disposto a abrir mão de você mesmo, né? Em benefício do todo, né? Então, é importante. Só que a gente não se torna mestre da noite para o dia. Ser mestre, na grande verdade, não é ser mestre de muitas pessoas. É ser mestre de uma única pessoa, de si mesmo. O que a gente está falando aqui é ser mestre de si, né? Se dominar, se conhecer, se desenvolver. Por que ele precisa ir lá, o seu amigo lá no mestre? Ele precisa se reconectar à fonte para equilibrar, mas ele quer viver na cidade. Na cidade ele se desequilibra, ele tem os desafios, as dificuldades, tudo que acontece ali, né? Os enfrentamentos, e desequilibra ele. Ele volta. Calma aí, deixa eu aqui amolar o meu machado novamente, deixa eu me colocar aqui na posição, deixa eu me ajustar. Ou seja, é esse progresso, né? Essa evolução, essa motivação. Então, o mestre é aquele cara que vai te... É o teu ponto de equilíbrio, né? É o teu referencial, é o teu norte. Então, ele precisa ter essas características, ou seja, ele precisa ter alcançado também a autoliderança, que a gente chama, né? Ele precisa ser mestre de si. E como que eu vou ajudar alguém a se tornar mestre também, se eu ainda não conseguir fazer isso? Né? Não tenho como ajudar. Então, por que eu preciso de um mestre? Eu preciso de alguém que saiba fazer e que tenha feito. Aí, esse que tenha feito, que sabe fazer, vai ter condições de me ajudar a também fazer. Né? Então, é um movimento de criar mais mestres, né? Assim, fazer muitos mestres, e não discípulos. Sermos todos mestres. Esse que é o barato. E quando nós formos mestres de nós mesmos, todo mundo for mestre, você consegue ter esse cuidado. Né? É isso que eu entendo. Porque eu preciso de um mestre. Eu preciso de alguém que saiba. Aí eu consigo aprender sozinho? Consigo, mas vai ser difícil, cara. É mais complicado. Já temos aí mais de 5.000 anos de história. Né? Olha quantos mestres já habitaram e fizeram esse caminho e deixaram uma receitinha. Né? Então, assim, se eu posso aprender com alguém,
tem uma coisa que já está mais fácil, não é buscar o mais fácil, é o mais sábio, né? É o mais sábio. Está pronto. Assim. Agora, tem que ter cuidado, né? Quais são os cuidados que a gente pode ter para escolher um mestre, Mário? Então, ficar aqui está virando um monólogo já. Né? Vamos, Na tua perspectiva. vamos, vamos falar sobre essa parte importante, como achar um bom mestre. Você falou algumas coisas aí de um bom mestre. Primeiro, ele tem que ter conseguido ser mestre dele mesmo. Tá cheio de mestre que, hoje em dia, tá tendo uma chuva de pessoas que querem aprender algo e começa a dar aula. Ele não sabe fazer aquilo, mas ele começa a dar aula para aprender. Tá tudo certo. Desde que eu faço isso com a minha tia, com a minha mãe. Agora, quando eu faço isso com muita gente, chega a ser um pouco de irresponsabilidade. Porque as pessoas não entendem que você está aprendendo também. As pessoas te enxergam como já tendo trilhado o caminho. E um mestre, a definição deveria ser essa. Aquele que trilhou o caminho. Inclusive, quando a gente for escolher, a gente tem que olhar quem é essa pessoa. Porque ter um título, ter um diploma, ter um currículo é muito perigoso. No Ocidente, nós temos um problema. Aqui o título ele vale muito ainda. É uma cultura ocidental se basear no título, na patente. Enquanto na oriental é a realização, é o que ele realizou. Então, um médico é um médico pelo tanto de cirurgia, de sucesso que ele fez. Tá, conta também as de insucesso, onde ele aprendeu, mas o parâmetro é as de sucesso, é as que deu certo. Quantas cirurgias que ele fez que deram certo? Quantas ele já fez até hoje? De um professor, quantos alunos ele teve? Durante quanto tempo ele ensina? Ele tem um caminho, ele tem uma história, ele tem uma realização. O que você ensina? Alguém aprendeu o que você ensina? Porque, senão, não é um mestre. Um mestre, primeiro que um mestre, um monge, ele tem que fazer valer. A própria história de monge, onde a gente aprendeu isso quando era criança, pelo menos eu, Estevão, acho que você já pulou dessa faixa. A gente aprendeu no filme do David Carradine, saindo do templo, né, que tinha que fazer 3.000 coisas, ainda sair abraçar um caldeirão fervendo e criando duas tatuagens no antebraço só de transportar o... Né? Então não faltava ritual de passagem. Por quê? É um caminho vivido. E é o seguinte, não tem jeito. Você descobre quem é que tem maestria de quem não tem. Não só pelo que ele fala, como ele se comporta, como ele vive, como ele se apresenta. Mentira tem perna curta. Agora, às vezes a sede, a vontade é tão grande do discípulo ter um mestre, e ele tem como é que fala? O desejo dele tão exacerbado, não o que é melhor para ele, mas muita gente deseja já tudo que a gente deveria desejar evoluir. E muitas vezes a gente bota muito detalhe como a gente quer evoluir. A gente foge do que seria o natural ou aceitar o que o firmamento tem para nos oferecer e começa a botar, não, eu quero ser rico, eu quero ter poder, eu quero ter iates, casas. Então ele começa a botar muito como tem que ser exatamente. E na verdade a gente precisa ser feliz, porque muita gente consegue esse monte de coisa e não... esse monte de desejo e não consegue o que verdadeiramente queria no início, que era ser feliz. Então, nós temos que prestar muita atenção nessa expectativa, senão você atrai o mestre errado. Senão você dá poder para a pessoa errada, você segue a pessoa errada. Então, até para seguir alguém, você precisa ter autoconhecimento. Você tem que ter tranquilidade. Minimamente. Uma clareza do que está buscando, né? Uma clareza do que está buscando para conseguir olhar e enxergar. Então, o melhor mestre você consegue
quando você procura esse mestre por dentro de você. Olhe com os olhos de dentro. Do seu coração, né? Qual é a sua intenção? Qual a Você sua está buscando intenção? mesmo? O que você está De buscando de verdade. verdade? Né? Exatamente. Se você estiver buscando dinheiro ou outras coisas em primeiro lugar, fatalmente você vai escolher mal o seu mestre. Não, Fatalmente. não, talvez você escolha certo, mas Você já talvez viu um seja filme? conflitante. Talvez Você seja já viu? conflitante. O certo e errado é relativo, você tem razão. Você me Talvez ele... lembrar de uma passagem de um filme do Paulo Betti, que é a história de Barão de Mauá. Você assistiu esse filme? Não, mas eu acho que eu vou gostar. Eu gosto muito de história. Cara, esse filme é sensacional. A história de Barão de Mauá é sensacional. Um cara visionário, assim. É um brasileiro que deveria ser ovacionado, o que esse homem fez. Mas a passagem que eu queria trazer aqui no nosso diálogo é quando ele é garoto trabalhando no armazém, o dono do armazém fala assim para ele: saiba escolher o seu mestre, ele vai decidir o seu futuro. Essa frase ela é muito icônica nesse filme, porque toda a trajetória de vida de Barão de Mauá tem a ver com a escolha dos mestres dele. E foi um dos que apoiou Dom Pedro II, não foi? Não, a esses detalhes mais precisos da história eu não sei me aprofundar. Eu tô meio na dúvida agora. Mas agora eu fiquei curioso. Já quero sair dessa live e assistir esse filme. É um filme brasileiro, já quero, Paulo Betti. Já quero, já me convenceu. Muito bom. Depois eu comento contigo. Uma fala que ficou me lembrou também do caminho que a gente está aqui discutindo, é uma frase clássica, né, professor, do Kung Fu, né? Aprenda o caminho, desaprenda o caminho, faça o caminho. Né? Então, o que é isso? Eu preciso de um mestre, eu preciso de um professor para me mostrar o caminho. Ele me leva lá na montanha. Né? Fazer o caminho com o mestre, seja o caminho que ele fez até a montanha dele. Ele me apresenta a montanha. Olha, essa aqui é a montanha. Agora, reconheceu? Agora apaga todo o caminho, volta lá para o início e faz com as tuas pernas. Vai. Né? Então, ele te ensina a chegar na montanha e também te dá a possibilidade de se desenvolver. Então, o cuidado que a gente tem que ter para escolher o mestre, ele de fato sabe o caminho? Ele sabe qual montanha está indo? A bússola dele está regulada? Agora, ele quer me levar lá para me mostrar onde é, ou ele vai ficar me segurando lá na montanha e não vai deixar eu voltar para a cidade? Toma cuidado. Cuida disso. Cuida disso. Isso. Porque o que nós temos que buscar é sermos mestres. Daí eu te pergunto, professor, quem pode se tornar um mestre? Qualquer pessoa? Antes de responder, deixa eu só comentar aqui que a Lúcia falou que o Barão de Mauá e Dom Pedro tiveram suas oposições. Eu perguntei aqui, ela respondeu. Obrigado. Luciano Alonso, aqui pela foto é o Luciano Alonso lá. Luciano Alonso. Lá de Petrópolis, um queridaço também. De Petrópolis deve conhecer a história bem, né? De Petrópolis deve conhecer bem. Deve conhecer bem. Obrigado, Luciano. Minha filha entrou aqui também. Olha que coisa, a Lohane estava por aí. Ó. Olha que ótimo. Bicampeã brasileira de Tai Chi. Olha aí. Maravilha. Então, quem pode se tornar? Qualquer um, como você falou, qualquer um. E quais vantagens de ser um mestre? Você fazer o caminho que você precisa ter nessa vida. Porque quem é mestre é primeiro mestre de você mesmo. Depois, que seja mestre do seu filho, do seu único funcionário, do seu único aluno, do seu irmão mais novo, talvez do seu irmão mais velho, inclusive. Mas contribua. Todos nós devemos ser mestres, todos nós devemos contribuir para um patamar melhor, para mudar de nível. Sempre lembrando, a ordem é primeiro eu comigo mesmo, depois com outro. E o maior erro de todo mundo que quer se transformar num mestre
é querer ser externamente antes de ser internamente. Fazer tudo o que ele viu que o outro fez, seguir os passos do outro, sem ter foco nele. Você só vira uma referência quando você se transforma nessa referência, você se autotransforma nessa referência e não traz modelos externos. Por isso que eu falo, livro é ótimo, filme, cursos. Um aluno meu está escrevendo uma tese, ele é professor de educação física, vai fazer uma tese agora, uma tese não, um final de... Uma monografia. Na verdade, eu tenho 3 alunos que vão se formar em educação física e estão fazendo monografia de Tai Chi Chuan. Tenho 3. E se tiver alguma ajuda, eu posso ajudar. Eu trabalhei bastante isso em laboratório. Sou coautor de um livro de metodologia da pesquisa. Tive uma vida acadêmica. Vou passar seu contato direto para eles. Foi sobre Tai Chi também. Posso então pronto. Aí. Vão gostar muito. Vão gostar muito disso. Já tem um professor nosso que fez. É uma referência. Você também vai ser outra. Já vou ter 2 referências para passar para eles. Pode passar. E aí, ele foi me pedir, né, um conselho. Na verdade, ele nem me pediu conselho. Ele só foi falar do projeto dele, a gente, no meio na aula, numa mentoria que eu faço mensal com ele. E aí, eu falei para ele uma única coisa. Durante o processo de escrita da sua monografia, não fique sem treinar um dia. Não fique sem praticar nem um dia. Porque se você parar de praticar, se parar de vivenciar o que você vai estar escrevendo, você vai tirar de um livro e colocar em outro. E a chance disso ser um texto chato, desagradável, talvez, ou vazio, é grande. Agora, se você passar pelo seu crivo, pelo seu filtro verdadeiro, que é praticando, aí sim, aí essa sua monografia vai contribuir para uma universidade melhor, para um mundo melhor. Então, já que você vai ter que fazer isso, é um trabalho grande, não esqueça desse detalhe fundamental. Enquanto você estiver escrevendo, não para de meditar, não para de praticar, não para de ser aquilo que você vai escrever. Porque senão, corre o risco de ficar uma escrita chata. Vai ficar chato. É isso. Vai frustrar, talvez, algumas pessoas, inclusive você. Muito bom. E quais as vantagens de ser mestre? Eu vou resumir como uma só. Olha, tem mais desvantagem do que vantagem. Tem mais desvantagem do que vantagem. Ser mestre. Não acredito. Aí a gente agora vai discordar. Finalmente vou te falar. Mas deixa eu terminar de falar. Depois você discorda. Eu quero falar o seguinte, porque vantagem é no sentido de coisas que me deixam satisfeitos, me deixam serenos, me deixam realizados. Eu chamo vantagem isso. São coisas que me aproximam de uma realização de vida. Então, eu tenho poucas em semestre. Ou seja, eu vou estar cumprindo o meu caminho nessa existência, eu vou estar fazendo o que eu vim fazer aqui, que é ajudar a humanidade a ser melhor. Um mestre faz isso. Agora, por isso que eu falei que tem mais desvantagens, porque a vantagem é essa. A desvantagem é porque é muito sofrido. Você tem que brigar muito com o seu ego. Você tem que vencer muito, brigar não, vencer muito o seu ego. Não adianta só brigar, você tem que sair vencedor das brigas com o seu ego. Você tem que se proteger da ideologia dos alunos. Você tem que se proteger. O aluno ele te coloca ele te transforma num sábio, num monge, numa figura inalcançável, te joga num pódio frio e distante e te larga lá para você se virar. E ainda te dá uma bagagem forte. Olha, e você tem que dar conta. Eu tenho certeza, eu vim aqui porque você vai dar conta de mim.
E é você, 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 você. Então essa batalha com o ego é muito sofredora. E daí vem toda a questão do sofrimento. Porque tem uma identificação do mestre confundindo ele, que deveria ser um digno e maravilhoso canal, com sendo ele o realizador de tudo. E você constantemente precisa se limpar desse vício de ser o realizador da história, o que fez, e na verdade você não faz. Ninguém ensina, ninguém lidera. A gente cria um meio propício para que os nossos liderados, os nossos alunos, os nossos discípulos se desenvolvam. Quanto mais a gente consegue ser fonte de inspiração, de desenvolvimento dele, para ele, melhor nós cumprimos nosso papel. E muita gente confunde isso. Eu vou te entregar a chave, o segredo. Na verdade, a gente não tem mestre, professor, mero instrutor. Não estou diminuindo os instrutores, não. Estou falando qualquer categoria mais baixa que você consiga encontrar entre o mestre e alguém que ensina qualquer coisa a outra pessoa, sempre vai ter esse grande desafio. Então, por isso que eu comento dessa forma, meio chamando a atenção, tem mais desvantagem do que vantagem. Se você for enumerar, é muito mais difícil do que prazeroso ser mestre. E tem mais uma coisa importante, que a gente não comentou aqui. Quem é mestre? Eu tenho uma resposta para isso. Você sabe quem é mestre? Não, não sei. É aquele que tem alunos que o chamem de mestre. Não porque ele disse, eu sou o mestre. É porque ele tem alunos, tem discípulos, tem seguidores que o denominam de mestre. Não porque ele pediu para que seja assim, mas porque ele foi Então, escolhido como você esse. considera que o mestre, isso, o mestre, ele é nomeado pelas, Escolhido. ele é Ele é escolhido. escolhido. Ele é escolhido. Ele não é imposto. Ele não é alguém que vem e se apresenta. É alguém que ocupa um espaço. É isso. Concordo. Verdadeiramente ocupa um espaço. Mas eu queria voltar um pouquinho, professor. Primeiro ponto que a gente vai discordar nesse tempo todo de conversa, olha que maravilha. Eu entendi seu ponto de vista, mas eu não entendo como desvantagem. Eu entendo que é sofrido. Ele é sofrido. Essa batalha contra o ego, ela de fato é sofrida. Mas a vitória sobre ele é sensacional, né? E é muito mais sofrido o Freud, né? Vou até pegar o Freud quando ele fala de sublimar, né? Os prazeres momentâneos e os prazeres vitalizadores de longo prazo. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. O Lucas também está aí, boa noite, Chang, boa noite a todos. Então, olha só, essa batalha do ego, ela vai batalhar aqui no dia a dia, né? Os vícios, as dependências. Então, isso me dá um prazer momentâneo, que aparentemente é uma vantagem, mas no dia seguinte ele é muito mais doloroso, porque aquilo dói, aquele prazer momentâneo dói. E quando você consegue sublimar isso, você consegue dissipar isso e ter outras fontes de prazer, porque o prazer fica numa onda maior, que é quando você supera o ego, isso é maravilhoso. Eu considero isso uma vantagem. Ter o privilégio de saber que eu posso vencer o ego, isso já é uma baita vantagem, né? Quantas pessoas não sabem que podem fazer isso? Quantas vezes você já deve ter te perguntado, mas por que você está fazendo isso? E você responde assim, não num ar de soberba, né, de rebeldia, porque eu posso, de fato, todos nós podemos fazer, né, e vencer o ego. Então, eu considero isso uma vantagem, professor. Por isso, né? Não anulando a dor. É uma dor que eu gosto de sentir, inclusive. Né? Gosto de estar passando por esse enfrentamento, quando eu tenho um ponto que eu estava convicto que eu estava certo, e daqui a pouco me provam que eu estava errado, eu volto com a cabisbaixa. Caraca, calma aí, deixa eu entender isso. Isso faz que você volte mais forte, mais preparado.
baixa a bola e alcança o ponto de assertividade. E isso acontece no Tai Chi, no desviar, no recolher, no aparar, no pressionar. E esses movimentos que a gente vai fazendo vai proporcionando isso. Então, eu entendo assim, professor. E o outro ponto que você tocou, que me fugiu agora, depois sobre o ego, você tocou no outro ponto que eu deixei passar. Você me recorda? Outro ponto, não lembro, que é A gente... sofrido. Que é sofrido. Não, Então, viver quando com você ego tocou... vencer o ego não é uma coisa fácil. Muita gente quer ser mestre, muito pelo contrário, né? É muito pelo contrário. É para inflar o ego, para aumentar o É, ego, para desenvolver o ego. Aquele que já é grande não cabe em si para ficar maior ainda. E é o trabalho contrário, é inverso. Quanto mais a gente massageia o ego, mais dá errado. pessoal, vocês estão gostando? Né? Quem está acompanhando desde o início, quem chegou agora. A gente estava aqui falando sobre o monge da montanha, o que é a montanha, né? A montanha não é algo inatingível, a montanha é o nosso ponto de equilíbrio, né? É onde os mestres antigos iam encontrar esse equilíbrio, né? O monge, né, seria esse indivíduo que vai à montanha, alcança o seu equilíbrio e retorna a conviver em sociedade e nessa relação humana, nas relações humanas que há possibilidade, e ali ele se desequilibra e retorna à montanha, né? O professor Magno fez a analogia do castelo de Grayskull, onde o He-Man ia buscar a força dele. Ou seja, e você aí, você tem o seu castelo de Grayskull? Você tem a sua montanha? Ela não precisa ser necessariamente a montanha, ela pode ser um cantinho na sua casa que te traga paz, que te traga por ponto. Pode ser o seu mestre, o seu professor, pode ser o professor da academia, alguém que te traga esse cerne, né, o teu ponto. Aqui eu me equilibro, aqui eu me encontro, aqui eu tô no meu momento yin. E depois você vai para o yang. E esse papo tem a ver que o mestre não é aquele cara yin da montanha. Ele é yang também. Ele também vive no mundo. Então, tirar o mestre dessa foto da montanha, do filme, que não é lá que ele está. Ele é um indivíduo que está coabitando. Então, muitos de vocês estiveram ao lado de um mestre e não reconheceram. Perderam uma grande oportunidade porque acharam que ele estava lá na montanha, esperando lá. Eles estão sempre perto da gente. Todos os dias, hoje de manhã, eu encontrei com um grande mestre, um psicólogo. Eu participo de um grupo chamado BNI, a gente faz uma coisa chamada reuniões 1 a 1. Hoje eu fiz uma reunião com um psicólogo lá de Maricá. Cara, que homem sensacional. O cara tá lá na estratosfera, assim, de evolução, de sapiência, de maturidade, de entendimento, de ser, entende de pessoa, sabe? Lindo, cara. 10. Enfim, é disso que a gente está falando, mas é um cara humano, né? Ele vive nesse mundo. Então essa live de hoje foi E que você pode chamar ele de mestre, né? e se você Você pode quiser, chamar ele de mestre. pode, Você mestre, pode chamar ele de mestre, né? Você pode chamar de mestre, mas ele não se apresenta como mestre. não, Né? não se apresenta. Então É deixa nos isso. comentários, essa live vai ficar gravada, deixa nos nossos stories, manda pra gente no direct. Qual é o próximo assunto que vocês querem que a gente converse aqui? Porque toda quinta-feira a gente vai estar aqui, o Respire Connect vai estar trazendo aqui, e o Instituto Pride, a gente vai estar aqui batendo esse papo. Um papo entre professores de Tai Chi, estudiosos de Tai Chi, que amam isso, e sobretudo está conectado no poder que esse Tai Chi tem de transformação na nossa vida, né? Em um estilo de vida mais saudável, o Tai Chi como uma ferramenta. Ontem, Magno, a minha aluna, a Guaraceni, posso falar que ela permite ela falar o nome dela, ela trouxe uma questão interessante, ela veio para me chamar a atenção. Ai, Renato, olha só, o Pilates faz isso que você fala, o yoga faz isso que você fala, o balé faz isso que você fala, o Tai Chi tem uma coisa a mais. Aí ela não estava conseguindo falar, porque ela está no início do Tai Chi. Eu falei, eu sei, mas eu não sei explicar o Tai Chi. Eu vou desistir de explicar, né? Tem que sentir, porque o Tai Chi vai um pouco além. Né? De fato, essas modalidades dão uma consciência corporal absurda. Mas será que dá esse sentir
que dá tão potente de equilibrar a mente, o corpo e o coração? Não sei, né? A minha pequenininha está fazendo ginástica agora olímpica, pediu para fazer. Ela está aqui maravilhada, fazendo exercício, repetindo, mas eu não sei o quanto ela está conectada ali ainda como o Tai Chi conecta. Eu também não tenho nem idade para isso. Né? Mas eu não vejo essa conexão que a gente tem de alma no Tai Chi e em outras modalidades paralelas. Né? Talvez seja só uma observação míope minha, mas eu não consigo. Né? O Tai Chi é muito potente esse sentido. Concorda com isso, professor? Ou é sem corda? Não, concordo, tudo isso. É tudo isso aí mesmo. Quando fala de diferenciação do Tai Chi com outras artes, eu tenho uma lista grande. Realmente, eu costumo resumir como é uma arte muito abrangente, que muitas vezes cê, em outras não é tão abrangente assim, né? Você consegue pegar alguns aspectos como o físico, como o mental, como o espiritual, mas não com tanto equilíbrio como o Tai Chi Chuan. E uma outra grande diferencial que eu acho sempre é como você consegue transportar isso fácil para o dia a dia. Então ele não fica muito no campo das ideias. Para mim, Tai Chi Chuan é a prática energética e espiritual na ação, Gosto, na atitude, gosto disso. na atitude, Gosto disso. né? Não só no treino, não só quando eu leio, não só quando eu converso sobre o assunto, mas ele entra no meu modo de agir e de ser. Isso, por si só, já basta, né? Porque é algo que causa transformação, não na hora que eu estou treinando, no meu dia, depois que eu paro de treinar. No dia a dia. Né? No dia a dia. Será que isso é um tema? Será que isso é um tema? Eu acho que a gente começou um outro tema aqui. Será que se alguém gostou desse tema, quem achou isso interessante, coloca aqui, ou outro tema, coloca aqui nos comentários da live. Relatos de casos de transformação. No Tai Chi Café, inclusive, eu coloquei lá um depoimento de um aluno com 4 aulas do que aconteceu na vida dele. Vamos falar de semana que vem, né? Tai Chi Pois como é, agente transformador de vida? é uma ideia. Vamos alinhar. Vamos Vamos. alinhar aí e o pessoal que gostar, Olha aí, ó, por favor, quem se entrou aí, ó. manifesta. Meu mestre, um dos meus mestres de acupuntura, professor Almir Pimenta. Que honra tê-lo aqui, mestre. Aí, um cara que eu posso chamar de mestre. Tá vendo? Nossa, foi. E com ele que eu aprendi, botei em prática, né? Ele foi um dos meus professores na pós-graduação de acupuntura, mas foi com ele que eu fui fazer ambulatório, praticar, né? Ir lá, um É. almozão, é aqui, que não sei o quê, pá, ambulatório, uma acupuntura humanizada, ele tem um projeto maravilhoso lá em Seropédica, ele atende lá. O que ele faz? Ele bota todo mundo lá, o pessoal que não pode pagar, ele marca um dia e faz cobra um preço social, R$ 30. Tá? E atende lá 20, 30 pessoas. Né? Cara, você é um arte. Inclusive, uma coisa importante é falar aqui para todo mundo que está ouvindo: todas as cidades têm isso, viu? Procure na sua cidade, onde é que tem uma escola de acupuntura que tem ambulatório. Não é isso? Isso, Estou falando certo? é isso. Procure uma cidade que você vai estar ajudando os alunos a se desenvolverem e vai estar se ajudando também para conseguir um tratamento com coordenação, com orientação de professores experientes. Escolha uma boa escola. E Brasil inteiro, se a gente for procurar, a gente deve achar. Se não tem na sua cidade, alguma cidade próxima tem. É isso. Vamos nessa, professor? Vamos embora, vamos embora. Gente, muito boa noite. Fiquem todos com Deus. Uma semana maravilhosa. Quem chegou agora, aconselho rever essa live que nós conversamos. Eu fiz um en passant aqui agora há pouco. Nós trocamos muitas ideias sobre esse monge da montanha, esse monge da cidade, o que é a montanha, o que é ser mestre. Dá uma olhadinha, que vale a pena. Compartilha com os amigos. Segue o Respire Conecta, segue o Instituto Frade e fica de olho que vai vir muita coisa boa aí. Até quinta-feira, professor. Até. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.